Olá! No início de agosto, nós já nos preparamos para comemorar. Tem uma parte que é comemoração, afinal de contas, ser advogado ou advogada é um grande privilégio. E tem uma outra de protesto, de reafirmação da profissão, das ofensas às nossas prerrogativas. Mas tem algo que é muito importante para nós e já no começo de agosto, celebrando a advocacia brasileira, em especial a do nosso estado de São Paulo, a gente fala sobre educação, formação dos colegas. Já dizia Monteiro Lobato, numa frase que eu adapto um pouco, porque Monteiro Lobato era de outra época, ele dizia que um país se faz com homens e livros. Eu adapto para um país se faz com pessoas e livros. A educação, ela é a base de tudo. Por isso mesmo que nós temos um compromisso aqui na OAB com a estrutura, com a renovação, com o aperfeiçoamento. O advogado ou advogada que para de estudar se torna menos advogado. Por isso que nós temos a ESA, que é essa unidade, quase que com uma estrutura viva, com as suas próprias pernas, que tem dotação orçamentária específica, inclusive, dos recursos. E para falar sobre a ESA e sobre a série de cursos de aperfeiçoamento, nós convidamos a diretora da ESA, a doutora Daniela Libório, a quem eu agradeço a presença aqui no Pontos e Vistas. Puxa, é uma alegria imensa ter sido convidada para participar, e ainda mais no mês de referência para a advocacia, e para falar um pouco dos projetos da Escola Superior da Advocacia. Então, é uma alegria e uma honra. Muito obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos. Começa falando um pouquinho para quem está assistindo e talvez não conheça, porque, por incrível que pareça, às vezes tem alguns advogados e advogadas que estão muito distantes da OAB. Ainda tem isso, né? Advogado fala, para que serve a OAB? Talvez aí também tenha essa crítica política ao longo da história, uma falta de identidade, culpa também nossa, de alguma forma, quando eu falo nossa, lato sensu, sem nominar ninguém, mas culpa de algum tipo de lentidão da OAB do passado, das estruturas que não cumpriram esse desafio que o advogado espera. Mas às vezes o advogado não conhece a CASP, não conhece a ESA. Fala um pouquinho da estrutura da ESA para quem está, digamos assim, conhecendo hoje o que é a ESA. Bom, a ESA é a Escola Superior de Advocacia, que no caso do estado de São Paulo, surge há 27 anos atrás. 27. Há 27 anos, então nós já temos a escola. E, então, ao lado de ter a estrutura da política institucional, que é o Conselho Seccional com sua diretoria, de ter a Caixa de Assistência aos Advogados, a escola ela vem como um braço de capacitação para a advocacia. Então, mesmo para aquela advocacia que não gosta de se envolver com a política ou que não há uma demanda assistencial, a ESA ela pode preencher um espaço na vida da advocacia muito importante que diz respeito a essa capacitação. Eu acho que a ESA está ocupando cada vez mais esse papel, que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje. E qual é o tamanho dessa organização e quais são as ramificações? Como é que o advogado... É um curso de aperfeiçoamento? Existe um curso mais de um tempo duradouro? Uma coisa mais um intensivão? Quero fazer um intensivão direito trabalhista. Muito Como bem. é que funciona isso? Tem que pagar? Quem é que são os professores? Onde é que ele encontra tudo isso? Tá. Primeira informação é que a ESA ela existe em todas as seccionais do país e existe a Escola Nacional. Claro que a ESA de São Paulo é a maior do país e é maior, inclusive, que a própria Escola Nacional em estrutura, né? Até porque nós temos aí em torno de 400 mil advogados ativos no Estado. Então, dentro dessa estrutura, nós temos a ESA Central, que é aqui da seccional, que está na Cincinato Braga 37, e nós temos 144 núcleos da ESA pelas subseções. Então, hoje há toda uma rede das escolas pelo Estado, pelo interior e também pela região metropolitana. Então, essa é uma estrutura. Dito isso, o que existem? Existem cursos presenciais, híbridos, online, síncronos e gravados, ou seja, ou na hora que se aparece, ou também deixar gravado. E na plataforma do site da ESA, então existe ali toda a nominação desses cursos que existem. Desses produtos, digamos. Desses produtos. E, assim, na essência, os produtos são
Cursos de extensão, que nós regulamentamos desta vez entre 4 e 30 horas, que podem ser em todas essas modalidades. Então, tem os cursos de extensão, tem os cursos de especialização, que atualmente nós estamos com 25 especializações em curso. Certo. E ofertando agora a mercado mais 12 cursos abertos para que se possa fazer. Então, É como se fosse, então, um curso de uma faculdade ou de uma pós-graduação. De pós-graduação. Uma especialização. Especialização. Nós Então temos tem um tempo, uma carga horária a ser cumprida. Isso vocês fiscalizam a presença do advogado? Sim, nós temos toda uma regulamentação. Nós somos regulamentados pelo Conselho Estadual de Educação. Então, nós somos, na escola, certificadores de diplomas. Entendi. Então, nós não precisamos de uma outra instituição para fazer essa certificação. A própria ESA, então a ESA Central, pode fazer essa certificação. No caso da especialização, são 450 horas obrigatórias, sendo que dessas, 90 podem ser EAD. As outras 360, elas são presenciais, por obrigação do Conselho Estadual de Educação. E como é que está a procura? Qual é o tamanho hoje? Quantos alunos nós temos na nossa ESA e como é que está a imagem perante os advogados, os que querem fazer esse curso? O que eles falam? Eu prefiro buscar uma instituição privada, porque aqui eles pagam, né? Ou como é que paga? Parece que tem um desconto. Tá. Bom, então vamos falar da parte do pagamento. Tá. Desde a gestão passada foi criado o programa Anuidade de Volta. Tá. Então, isso significa que a anuidade efetivamente paga por cada advogado ou advogada gera automaticamente um crédito para fazer cursos na ESA. Não é? Então, quando a pessoa vai lá se inscrever, seja na extensão, seja na pós, quando ele vai entrar na parte de pagamento, se ele tem ali o pagamento dele já efetivado, se for parcelado, cada parcela vai ser creditada. Se for, por exemplo, pagou de uma vez só a anuidade, já vai estar toda liberada. Ele vai lá e fala, eu quero pagar com anuidade. Já está no formuláriozinho de pagamento, ele não tem que ter trabalho nenhum. Mas a anuidade atual, a última que pagou? Do ano corrente. Do ano corrente. 31 de dezembro, ela chega. Então, ela termina. Ela não é cumulativa. Tá. Se você não usou esse ano, ela não está acumulada para o ano que vem. Então, cada ano isso se renova. Entendi. Né? E aí, com isso é um estímulo para que a advocacia se capacite e se atualize. E tem diferentes, mesmo dentro desse uso, desse cash, como se fosse um cash... uma milhas, né? Ele, um crédito. ele consegue, por exemplo, com uma anuidade, ele consegue pagar todo o curso ou fica faltando um pouco para pagar? Não, dos cursos de extensão, qualquer curso de extensão é bem inferior ao volume da anuidade. Tá. Então, nós temos cursos de R$50, R$80, cento e poucos ao reais. Mês? Não, o curso de extensão. Só o curso inteiro. Porque como pode ser a partir de 4 horas, então imagine, um curso de 4 horas que é online, ele vai ter um valor muito menor do que um curso de 30 horas presencial, porque isso também tem o custo da própria infraestrutura, não é? De funcionários envolvidos, da estrutura presencial. Então, existe ali toda uma lógica de formatação de pagamento, existe ali uma maneira de gerar esse valor. Então, nós temos cursos. Os cursos de extensão, qualquer um deles, com certeza as anuidades de volta, elas podem absorver vários. E eu acabei estabelecendo em regulamentação que é no máximo 30 horas o curso de extensão para que o advogado e a advogada possam se inscrever em mais de um curso de extensão. Que ele não termine os seus créditos com apenas um curso. Né? Então, vamos pensar, um curso é 150, outro é 180, o outro é R$90. Então, isso significa que ele pode testar vários cursos para fazer atualização ao longo do ano. Nessa prateleira, digamos, de produtos, né, usando um termo mais mercadológico, ele consegue visualizar quem são os professores, a carga horária, tudo? Tudo. É incrível, é incrível. Deve ser muito bom fazer. Muito, exatamente. Não, mas se for online também, porque nem sai de, né, reserva um tempo. O curso de extensão ele pode ser online. Qual é a escolha? A escolha é do professor proponente.
Então, tem professora, não é? Docente que propõe que seja online porque acha que vai ser melhor para atingir um ambiente maior. Alguns que são que precisam de uma atividade mais prática ou de uma concentração maior, muitas vezes pede que seja presencial, né? Então, depende um pouco do docente proponente para escolher a forma que esse curso vai ser viabilizado. O que tem de prático aí? Uma audiência, uma simulação? Não, muitas vezes podem ter oficinas, por exemplo, pode ter estudos de caso, Entendi. pode ter dinâmicas. Até o próprio professor talvez prefira dar essa aula. E também é importante fazer a seguinte ressalva: são 144 núcleos ESA fora da ESA Central. Certo. A anuidade de volta só pode ocorrer para cursos presenciais. Ah, então tem essa. Exatamente. Então, é interessante, porque isso está fazendo com que a advocacia tenha voltado um pouco mais para as unidades da OAB, não é? Para a relação presencial, que é uma coisa que a gente estava sentindo falta. Mas vamos pensar que o universo do primeiro quadrimestre, de janeiro a maio, nós tivemos aí uns 40 mil inscritos, o que é um universo importante. Nossa, mas é muita gente. Achei que você fosse falar uns 400. Não, uns 40 mil inscritos em cursos, né? Nossa, é muita gente. É bastante gente. E a frequência desse povo? Não tem gente que se inscreve e não aparece, não? Tem, mas nós temos todo o sistema de controle. Nós temos um TI maravilhoso, um sistema de E aí a pessoa tecnologia. perde o direito, né? Se ela se inscreveu, não levar se ela com não seriedade. cancelou, ela pode cancelar, daí tem a forma de Daí fazer tudo bem, né? antes. Mas começou o curso, ela não apareceu, deu, na verdade, aí perdimento da anuidade dela, se ela usou, e, enfim, não há como ela estar certificada, né? A não ser que ela mostre um atestado e queira fazer esse curso em outra oportunidade, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Mas, enfim, então nós temos um movimento de ampliação mesmo, né? São dezenas de milhares de pessoas atingidas pelo Estado. Não, muito. São 144 núcleos, né? São 144 núcleos e muito estimulados. O que eu fiz agora em junho, eu já tinha feito uma reunião presencial com os coordenadores, cada núcleo tem coordenador, né? Então, nós já tínhamos feito uma reunião em fevereiro e agora, em junho, fizemos outra reunião presencial aqui na Central para fazer uma oficina de planejamento estratégico com os coordenadores de núcleos. Com papel. Isso é gestão, né? Gestão. Isso é gestão. E para eles entenderem como fazer esses planejamentos, porque às vezes chega um núcleo muito empolgado e fala: eu quero uma pós aqui, mas nunca ofereceu um curso. Então, o público-alvo, ali, a advocacia da região, não está acostumada a ir lá na ESA, não está acostumada a frequentar, não tem uma relação ali de afinidade. Então, a gente precisa criar um histórico da advocacia com a ESA para que ela possa confiar que ela vai ficar lá 450 horas, que vai dedicar, porque a anuidade de volta não cobre toda a pós, né? Cobre uma parte. Então, uma parte vai ter que ser aportada financeiramente. Mas né? aí a pessoa põe, além de aprender, ela põe no currículo. Tem uma especialização pela sim. ESA, que é séria. E certificada, E ela é professores ela é bons. validada. Os professores não ganham. Ganham. Ganham? Ganham e ganham bem. Opa! Vocês têm dotação orçamentária que é obrigatória, é 2% da... Não, 3% para fundo cultural. Tá. E isso é sistema OAB. Então, a ESA está dentro desse sistema. Então, quando tem atividades de cultura dentro do sistema, do universo OAB, a ESA faz parte disso, não está exclusivamente para a ESA. Aí o critério para contratação dos professores é igual de faculdade? Tem que apresentar o currículo, faz uma entrevista, tudo isso? Não, então, o que acontece é que... Então, nós estamos num processo de ajuste de rumos da ESA. Vamos lá. Então, tem as coordenações diárias. Sim. Eu comecei do zero, em janeiro, a organização das novas áreas. Por quê? Porque eu percebia que havia classicamente as áreas muito consolidadas do direito, como trabalho, penal, civil, processo civil.
Mas as áreas de direito público e pautas sociais, nas quais eu sou muito afeita e trabalho com isso, eu não via essa viabilidade. Então, é importante que eu estou com um constitucional, um direito do meio ambiente e clima, urbanístico, administrativo, digital, infraestrutura, também o digital, novos direitos, as interseccionalidades, que são as pautas sociais. Então, tem essas novas coordenações e os proponentes de cursos, né, têm que conversar com os coordenadores para ver se aquilo está ajeitado dentro das pautas que a própria Universo OAB traz. Então, a gente tem que ter um cuidado em saber se aquele conteúdo é um conteúdo atualizado, é um conteúdo compatível, não é? Porque existem pessoas de todos os tipos, então a gente tem que ter responsabilidade. Olha só como vocês estão vendo como tem conteúdo. Só que a gente precisa fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua falando, mas que universo enorme que a ESA proporciona. E essa é a nossa função aqui, dar conta de tudo isso. A gente, na volta, conversa com a Daniela Libório sobre também outras coisas que a ESA fornece. Até já. Olá, advocacia! Sou Daniela Libório, a nova diretora da ESA, Escola Superior da Advocacia da OAB-SP. Estamos perto da Avenida Paulista e aqui temos instalações para cursos, reuniões, aulas e também para gravações. Nós já atingimos centenas de milhares de alunos com capacitação e com atualização da advocacia na prática. E você, já fez um curso na ESA? Que tal usar a sua anuidade de volta? Vem fazer um curso com a gente. Voltamos a apresentar o Pontos e Vistas, que hoje recebe a diretora da Escola Superior de Advocacia do Estado de São Paulo, a famosa ESA, doutora Daniela Libório. Nesses últimos tempos, a ESA tem oferecido outros projetos, outros cursos. Quais são as novidades? Bom, dentro do nosso planejamento estratégico para esse mandato, nós criamos dois eixos também muito importantes, além dos cursos que falamos. É a parte de cátedras, então reativamos o Centro de Estudos e Pesquisas, que é previsto no regimento da própria ESA, e há 2 cátedras femininas, da doutora Eunice Prudente e da doutora Silvia Pimentel. Com isso, soltamos 2 editais, um para cada uma das catedráticas, de maneira que elas escolhessem pesquisadores para as suas demandas aqui afetas na ESA. E nós tivemos quase 400 inscrições para esses editais. Foi um negócio espetacular. Puxa, né? Bastante. Inclusive gente de outros estados, pessoas de altíssimo gabarito, nível. Então, para cada um, já terminamos isso, elas já fizeram as escolhas. Para cada uma, então, tem um pesquisador sênior, um pleno, um júnior e um graduanda, né? Tá. Para acompanhá-las ao longo desses 2 anos e meio, que vão produzir estudos, pesquisas, livros, revistas, eventos, congressos, entrevistas, enfim, todo o portfólio que a ESA pode ter para estimular e fomentar a pesquisa das 2 professoras. Então, uma coisa muito bacana. Bom, nesse passo, até cumprindo uma agenda importante que a OAB finalmente tem assumido, né, que são essas pautas mais, como é que a gente pode denominar? Como uma cátedra mesmo, uma cátedra feminina. Isso. Você citou 2 nomes aí, a doutora Eunice, que é mais conhecida do pessoal, e a doutora Silvia Pimentel, que era a época lá da minha mãe, Zulaê, que começaram a fazer. Quando é que você, no seu sentir, essa é a segunda pergunta, depois eu faço a primeira. Tá. Você acha que evoluiu essa questão dos direitos das mulheres, o respeito? Porque quando minha mãe começou lá atrás, a coisa era braba. Era. E como é que você começou a trabalhar nesse universo e lutar pela mulher brasileira aqui na OAB? Bom, eu venho de uma família de mulheres muito fortes e muito independentes, mas eu nunca tive um estudo dirigido para trazer isso em ambiente de racionalidade e estratégia. A minha mãe se formou na São Francisco em 62.
Então, eu venho desse tipo de estrutura. Pioneiro. Então, quando eu me formo em 88, né, justamente por esses contatos dos meus pais com essa advocacia... Também na São Francisco? Na São Francisco, os certo. Dois. Em 89, eu já vim para a OAB, para a Comissão de Direitos Humanos, com a Norma Kyriakos, com Sim. Mary Livingston, e uma série de mulheres e advogadas que já eram muito aguerridas e muito corajosas para aquele rompante que se restaurava a democracia. E a partir daí foi todo esse processo de consciência que vem vindo. Então, você me traz, se eu sinto que isso progrediu, com 35 anos de docência, minha cabeça é cheia de escaninhos e didatismos. Algumas coisas sim, outras não. Então, vamos pensar que na parte normativa avançou tremendamente. Na parte de políticas públicas, sim, já existe. O que não existia, agora existe, mesmo que ainda com muitos fragmentos. Em decisões de tribunais, já conseguimos fazer enfrentamentos dos tribunais superiores, chegando aos de primeiro grau, com mais dificuldade. Os de acesso é que são de maior dificuldade. Agora, a resistência social, estrutural, né? Eu acho que ainda temos muito a que enfrentar. Eu falo isso porque você, em especial, é uma liderança importante nesse combate à violência contra a mulher, e eu sou filho de feminista, então eu me acho feminista. Só que o homem nunca é tão feminista a ponto de entender tudo. Uhum. E eu escuto minha mãe falando hoje, minha mãe está com 82, Isso. e fala, eu lutei tanto, meu filho, pela mulher, e a mulher continua apanhando e morrendo na mão do homem. Eu lutei tanto para isso. E é verdade, assim, de uma certa forma. A legislação de apoio, feminicídio, tudo que vem a favor, eu festejo. Porque precisa ter. Porque mesmo com todas essas políticas públicas e legislações, o homem ainda culturalmente acha a mulher ou um desafio para ele, moral ou inferior, né? Exatamente. Então, assim, ditados que eu lembro da infância, né? Porque eu sou do Oeste Paulista, uma terra muito conservadora. Era em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou eu não sei por que bato, mas você sabe por que apanha, né? Então, assim, nós tínhamos falas, óbvio que não era no meu entorno, eu não nasci e não cresci num ambiente de violência familiar e contra a mulher, mas eram falas que se ouvia em vários lugares de maneira muito jocosa, né? Então, sim, existe estruturalmente muito enfrentamento a se fazer, e eu gosto muito de trazer da seguinte forma: o machismo é sobre diferenças, o feminismo é sobre igualdades, não é? O machismo é sobre eu preciso estar acima e, portanto, eu te oprimo. O feminismo é todos somos iguais e cada um, na sua justa medida, tem direito de querer aquilo que persegue, aquilo que lhe tem de mérito. Então, são bases muito diferentes de lutas, não é? E esse machismo ele coloca o feminismo contra o homem e não tem nada a ver. Sim, O feminismo não é contra toda o hora homem. falam isso. Não tem nada a lei a ver. Maria da Penha, cadê a lei João da Lapa? Umas coisas assim, então, da preguiça. Então, né? eu acho que Só que você falar da preguiça, você também atinge um outro segmento que fala, tá vendo? Ele é radical. Então, por isso que eu acho que trazer isso para dentro da UAB, esse tipo de conversa, essas cátedras, trazer para as professoras, né, que são ali octogenárias, mas profissionais atuantes, que têm uma história incrível de décadas, reconhecer mulheres líderes há décadas, que têm uma história muito consistente. E enxergá-las nessa idade e com uma história tão longa e homenageá-las e fazer com que elas possam puxar para produções importantes são referências que precisam ser nominadas. Nessa produção científica, doutora Daniela, nós vamos descobrir algum tipo de lastro ou de eficácia no combate dessa cultura do homem não entender a mulher como poder? Porque, assim, beleza, o homem se sente ameaçado. Fala bem, se sente ameaçado, ganha dinheiro. Quando eu falo isso, as pessoas... mas às vezes uma pessoa mais simples, na convivência com o marido, vamos imaginar, tem uma profissão como outra qualquer. Uhum. Isso acontece em qualquer classe social. A mulher ganhou uma promoção, o marido vai lá e enche a cara no bar, ou sei lá, alguma coisa, e se sente humilhado. Aí mata a mulher.
se sente humilhada. Essa produção científica vai descobrir um antídoto para isso? Olha, as professoras, elas estão pesquisando, até onde estou acompanhando, a professora Silvia, ela quer investigar isso muito dentro da advocacia. Tem isso na advocacia? Existe. Existe. Né? Então, assim... A gente entrevistou aqui a diretora da escola do Ministério Público. A Tatiana. Foi corajosa, ela falou assim, tem muito machismo no Ministério Público. Eu enfrento. Eu falei, opa. Com certeza. Falar, né? E a professora Silvia quer dar uma olhada na advocacia e essa relação com o feminismo e como anda isso. A professora Eunice, ela tem um recorte mais da racialidade e que também é extremamente importante fazer esse enfrentamento. Então, eu acho que nós estamos muito bem servidos nesta parte. Para poder aprofundar. Eu tenho muito assim, receio das pessoas que falam assim, principalmente quando é a mulher, né? Eu nunca sofri nada, imagina, eu nunca sofri. Eu falo, poxa, ou tá, com todo o respeito a quem fala isso, né? Ou tá mentindo, ou tá escondendo, ou sei lá o quê, não tem percepção, não tem conexão com a realidade. Eu posso dizer por mim mesma, como eu falei, eu venho do núcleo familiar que sempre estimulou 2 irmãs e 2 irmãos, então tá tudo certo. Só que quando eu venho para a OAB em 89, e eu já tive aqui, eu acho que eu estou há 20 anos de forma intercalada no sistema OAB, mais nova, quando eu era chamada para dar uma palestra pelo interior, não foram poucas as vezes em que eu chegava e o presidente da subseção não queria me dar assento e ficava muito descontente porque eles tinham enviado uma mulher jovem e não um homem de gravatas sério. Parecia que como tivesse havido um demérito, entendeu? Então, assim, inclusive de virar as costas para mim, e às vezes para o evento ter que acontecer, eu estar lá, e ao final eu ouvi coisas do tipo, nossa, até que ela fala bem. E o cara fala isso em microfone, sabe? Então, mesmo que na minha história pessoal eu tenha tido uma rede de apoio para galgar os espaços que eu achei que eu devia, foi só sair ali de perto da minha rede que dentro da OAB e da advocacia, as histórias foram muitas. Me diga uma coisa, isso acontece ainda? Porque minha mãe, eu falo da minha mãe, Zulaia, porque também não é só porque é minha mãe, embora seja uma excelente mãe, a maior bênção da minha vida, todo mundo sabe disso, mas ela tem um ícone da história da mulher. Imagina, ela fazia audiência, ela estava grávida de mim, um cliente uma vez, na década de 60, falou, mas a senhora vai assim? Ela falou, não, vou tirar a barriga. Vou tirar a barriga, é óbvio, né? Minha mãe sempre falou isso, que ela ia fazer as palestras pelo OAB, no Brasil afora, no final levavam, ou dava flor, que ela sempre recusou, ou convidava assim para tomar um chá. Ela falou, cadê o uísque? Fulano vem aqui, vocês levam para tomar uísque, vai para jantar. E eu chá? Chá com bolacha? Eu quero uísque, eu sou gente. Então. Mas essa cultura, né? Ainda tem isso ainda, não? Não, eu acho melhorou que melhorou. Eu acho que também tem o constrangimento pelo lado masculino de saber como eu posso me sentir confortável em convidar e qual é esse espaço que eu posso trazer de confraternização. Então, acho que essa parte é mais tranquila. Depois da palestra, vamos jantar. Vamos jantar. E aí cada um bebe o que quiser e ninguém vai julgar se a mulher escolheu um uísque hoje, sim, não é? Porque aí é o lado exagerado para mostrar. Mas antes existia assim, não, nem vou convidar. Não, antes nada, já era protocolar. Esse é teu lugar, tomar chá. Exatamente. Exatamente. Que não podia falar de coisas, ou podia falar de determinados temas, mas não poderia falar de outros, né? Então, essa questão também de preconceito temático, então, já que ela é uma mulher liderança, ela tem que ficar falando da pauta feminina o tempo inteiro, feminista. Sim, não, é claro. Claro que ela é necessária de ser tratada, mas isso não fecha o repertório de competências, né? Tanto que, por exemplo, lá, voltando para a ESA, metade dos coordenadores são advogadas. E nós estamos aplicando toda a questão da paridade ali dentro, inclusive com professores, com os cursos, não é? Com as coordenações, com funcionários. Não é? A gente precisa ainda ter muita atenção com esse processo. É muito sério esse assunto. É muito sério. É muito sério para ser fulanizado, para ser chacota. Mas, assim, tudo tem, né? A gente precisa, para conscientizar, para mudar gerações futuras, a gente tem que
E batendo na mesma tecla, falando, se com tudo que a gente tem feito ainda tem esse quadro de violência diária contra a mulher, então a gente... Então, uma medida que nós tomamos na ESA foi mudar o formulário de preenchimento dos docentes, isso para o estado todo. Agora, em maio para junho, nós mudamos. Então, agora, além de ter os dados básicos, tem que ter lá raça, etnia, PCD e área, e região que atua, que pode dar aula. Então, no estado, no oeste, no sul e etc. Por quê? Porque tem muito núcleo que pede, mas eu não consigo fazer aqui um curso de tributário se não for só com os meus amigos ou os meus colegas, porque eu não conheço nenhuma mulher, não conheço nenhum negro, não conheço ninguém assim. Então, com esse formulário, a gente consegue fazer, a partir de agora, um recorte racial, de gênero, de PCD, de localização. Então, acho que a UAB ela tem também uma responsabilidade em criar mecanismos que superem as dificuldades estruturais. Outro ponto que é importante demais para nós, e aí atinge homens e mulheres, são as prerrogativas. Sim. Lá tem uma aula para prerrogativas, porque assim, os advogados, a gente faz os cursos, a gente ensina, mas a arbitrariedade às vezes não tem limite também. Então, às vezes o advogado sai da faculdade, eu já fui professor de ética e de prerrogativas, então eu dizia o seguinte, tem coisa que não está no livro, né? Às vezes não está. E tem coisas que estão. Vocês têm lá gente para ensinar? Você está falando, o juiz não pode te interromper, como é que você deve se comportar? Olha, eu acho que essa é uma pauta da UAB de São Paulo muito séria, porque além da comissão de prerrogativas, que é gigantesca, já é muito atuante, né? Nós temos a escola de prerrogativas, com uma diretoria própria, tem uma escola de prerrogativas. Que não está no guarda-chuva da ESA. Então, ela fica locada ali, mas ela daí tem um site próprio. Vamos pensar que é o nosso staff que cuida da organização, mas ela tem uma vida própria. E tanto assim, a Cláudia Birnasconi, que é a presidente da Comissão de Prerrogativas, a Roberta Zoni, que é a diretora da escola, e eu, nós já conversamos para alinhar, para produzir as aulas, e agora, nesses dias, já está liberado um curso gratuito de prerrogativas. E nós fizemos 2 focos. Um foco é capacitar a advocacia que trabalha na comissão de prerrogativas, para que possa fazer de maneira bem escorreita todos os procedimentos, para que eles não sejam nulos, porque tem problemas sérios de procedimentos. E, por outro lado, para a própria advocacia entender melhor do que se trata, porque existe também uma obscuridade com relação a esse conhecimento, do que se trata prerrogativas. Esse é um tema difícil ainda. Teve um caso meio jocoso, mas para ilustrar bem isto, né, de um advogado que, não se sentindo bem atendido numa loja X de departamentos, qualquer coisa assim, tascou-lhe a carteirinha da advocacia e começou a dizer, eu quero prerrogativas, não estou aqui bem atendido. Não, ele era um consumidor. Ele podia ter levantado o CDC, né, o Código Consumidor. Mas para você ver que ali os contornos... Existe uma confusão. Existe. Mas a mais danosa é aquela em que as autoridades confundem, somente na minha área criminal, eu presidi as prerrogativas também, confundem o advogado com o cliente. Total. Isso é horrível. Péssimo. Isso também serve em família, tudo, porque o advogado não pode ser confundido, até porque ele faz parte do tripé da justiça. Eu sempre digo, isso eu falo. Posso até, se vocês me convidarem, eu posso dar umas Vamos aulinhas. combinar, vai ser uma honra. Eu falo assim, advogado na sala, silêncio no tribunal. Porque o advogado tem que ser respeitado igual ao juiz e promotor. Exatamente. Cansei de entrar no senhor. O senhor é juiz? O senhor é promotor? É que o senhor tem um jeito que o senhor entra assim. Quer dizer, o jeito de entrar do advogado. Até isso. Eu sou uma autoridade da justiça. O advogado tem que sentir essa autoridade também. Exatamente. É o único pé da justiça que defende a sociedade civil. Gostei dessa. O único pé. Que é um tripé. Exatamente. É o único pé da sociedade que a defende, porque os outros são todos pelo orçamento público. Quem está ligado ao orçamento público não está 100% desembaraçado das defesas dos direitos da sociedade, entendo eu. Tudo que você falou, eu gostei. E esse final a gente poderia ter mais um programa, mas não temos mais tempo, porque esse assunto também é muito caro. Todos são. Todos, então claro. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Venha mais vezes, vamos
desfrutar dessa importância desse teu trabalho junto à ESA, e eu, como advogado e como há muito tempo também, agradeço você ter vindo aqui para contar para a advocacia, embora a gente esteja juntos, né, nesse projeto da OAB, é importante que todos saibam o que a ESA faz. Isso. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo programa, que é um grande sucesso, e ter esse espaço de fala para a advocacia e nessa troca tão amistosa e tão respeitosa, com certeza contribuir para o crescimento da advocacia. Muito obrigada, sucesso aqui, com certeza. Muito obrigado, e muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Lembrando aquelas plaquinhas de delegacia, né? A gentileza não compromete a valentia. Então a gente tem que ser educado, porém contundentes. Pontos e vistas, todos já sabem, é uma iniciativa da OAB de São Paulo.